E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nós estamos falando sobre carreiras, profissões, um pouquinho de gestão, um pouquinho de liderança. Se deixar, a gente vai falando de muitas outras coisas. E hoje eu tenho aqui a Patrícia Meirelles, ou a dona do plantão, como ela é conhecida no Instagram, e nós vamos bater esse papo aqui hoje um pouquinho sobre a enfermagem e o que mais surgir. Patrícia, primeiro, muito bem-vinda. Ah, é. Hoje tem um negócio diferente aqui. Que hoje é tipo um programa de auditório, né? A gente tem uma galera aí acompanhando a gravação, que são as alunas da Patrícia. Tá aí a Vanessa, tá aí a Débora, tá aí a Meire. E lá no final, de repente, elas vão dar uma participada aí também. Sejam bem-vindas todas vocês. Patrícia, obrigado pela confiança. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Wesley. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço para falar de conteúdos, conceitos que eu tanto gosto, liderança, carreira, enfermagem. Então, obrigada de verdade aí pelo espaço, pela oportunidade, é uma honra de verdade. E vamos bater papo, vamos conversar. Primeiro, eu sempre gosto de contextualizar para as pessoas, porque sabe que como todo podcast, né, tem a minha meia dúzia que está sempre por aqui, mas uma parte bem relevante vem e vai, ou está aqui só por tua causa, porque te interessou por esse assunto, né? Então, a Patrícia, a gente se conheceu, por assim dizer, no mundo virtual através da Thalita, que tem o episódio aqui da Oi Chefinha. Então, quem quiser ver lá o episódio dela, e é assim, né? A gente vai criando conexões e vai conhecendo mais gente. E quem a gente vai conhecendo e é gente boa, é gente interessante, gente com conteúdo, a gente procura tentar trazer também. Então foi assim que a gente chegou na Patrícia, que está lá no Rio Grande do Norte, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, então Vamos. nós estamos bem longe dessas maravilhas da internet, a gente vai poder bater esse papo. Primeira coisa, Patrícia, por onde eu sempre começo. Você lembra do momento na tua vida que foi a hora que você falou assim, tá, é enfermagem, é enfermeira que eu vou ser, é assim que eu vou ganhar a vida, isso vai ser minha profissão. Tem um momento assim ou foi acontecendo? Como que foi? Tem sim, tem sim. Inclusive foi algo bem marcante para mim, porque quando a gente vai chegando ali nos 15, 16 anos, né, a gente entende que a gente vai ter que escolher uma profissão, né, tá se preparando para o falecido vestibular, né, que hoje em dia é o Enem. E aí eu já sabia que era a área da saúde, mas eu achava que era odontologia ou a fisioterapia. O meu pai tinha muita vontade que eu fizesse a medicina, né? Mas eu ainda não tinha, assim, encontrado algo que eu digo, é isso. E aí, eu tinha, sei lá, meus 15 anos, talvez, alguma coisa assim. Eu fui acompanhar minha avó numa internação. Minha avó estava internada e num certo dia eu fui ser acompanhante dela nesse hospital. Ela estava num apartamento, né? E aí, eu me lembro que entrou aquela pessoa, aquela profissional, entrou no quarto e começou a conversar com a minha avó, perguntar como é que ela estava, e começou a explicar o que estava acontecendo, do porquê que minha avó tinha feito xixi tantas vezes durante a madrugada, mas ela estava assim falando numa propriedade e ela conseguiu nos deixar tão tranquilas que eu me encantei. Era a enfermeira do setor que estava passando a visita de enfermagem. E eu me lembro assim claramente, sabe, Wesley, que eu falei assim, eu quero ser, eu quero ser enfermeira. É isso, é isso. Eu quero ter essa conexão com pessoas, eu quero interagir, eu quero chegar e tirar dúvida, eu quero me relacionar com pessoas. É isso que eu quero fazer. Então, esse foi o momento, e para mim foi um momento muito marcante. E eu lembro que depois eu conversei com uma prima minha, que já era enfermeira, e ela deu muita risada, falou: então você gosta mesmo. Porque ela foi trazendo as situações e eu falando o que eu gostava de fazer, do que eu achava legal. E desse jeito, eu fiz o meu primeiro vestibular, passei, entrei, na universidade muito nova, eu tinha 17 anos,
Mas assim, à medida que os semestres foram passando, eu fui me envolvendo ainda mais, porque eu sou essa pessoa que gosta de conversar, que gosta de me dispor para o outro, e eu acho que isso tem muito match com a profissão. Então, deu muito certo e foi dessa forma. E Patrícia, quantos anos você tinha nesse momento aí? Dessa- Quando eu decidi, eu devia ter meus 15 anos, alguma coisa assim. De 15 para 16, entrei na faculdade com 17. Então foi bem pertinho já ali, né? A gente é muito novo, né, Wesley? No momento que a gente tem que escolher lá a profissão da gente, e eu fui agraciada realmente em seguir para uma profissão que realmente, assim, me preenche, me completa. E me fala uma coisa. O pessoal vai chegando, eu vou liberando. Aqui é assim, a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo, o pessoal vai chegando, quem for chegando vai se ajeitando por aí, só deixa o microfone fechado quem for entrando. É, Patrícia, entre você decidir esse momento que você viu a pessoa tal e falou, poxa, é isso aqui, eu acho isso legal tal. Aí quando você entrou na faculdade, a tua primeira impressão foi isso é isso mesmo? Ou foi assim, ai, não é bem isso que eu achei que era? Como é que foi esse primeiro impacto assim? Engraçado, Wesley, que eu vivi alguns dilemas comigo mesmo no início da faculdade que não diziam respeito à minha escolha profissional. Uma coisa que cada vez mais eu fui. Era bom cortar aí o áudio. E aí, deu certo? Hoje é programa de auditório e acontece isso, não tem problema, pessoal. Eu vou deixar sempre o microfone de vocês fechado para não atrapalhar o raciocínio da Patrícia. Segue aí. Vamos lá. Então, eu vivi alguns dilemas, e um desses dilemas, na verdade, o grande dilema que eu vivi foi em relação a quem eu era enquanto pessoa dentro do meu curso. Eu tinha certeza que eu queria ser a melhor enfermeira possível, eu queria ser a melhor profissional possível. E eu me preocupava muito em me dedicar e em me desenvolver. Então, eu confesso que eu não tenho lembrança de, tipo, eu ficar me questionando, gente, será que é isso mesmo que eu quero? Eu pensava muito, e isso eu tenho lembrança, eu pensava muito assim, eu preciso ser a melhor profissional. Eu preciso ser a que mais se desenvolve. Eu preciso ser uma profissional que tira boas notas. Eu preciso ser essa pessoa que aprende, porque eu já entendia que era uma grande responsabilidade e assim, por mais que fosse um entendimento ainda muito verde, né? Porque a gente não sabe muita coisa ali no início, mas eu botava na minha cabecinha que eu ia lidar com vidas. E se eu vou lidar com vidas, eu necessariamente preciso ser uma profissional apta, preparada. E aí, em relação ao dilema que eu estava vivendo, né, ele dizia respeito à minha maneira de me portar, dentro da sala de aula. Eu fui uma criança, uma adolescente muito tímida. Então, eu era muito envergonhada. E na época do ensino médio, eu sempre tinha esses digamos assim, eu tinha vergonha de fazer uma pergunta ao professor, eu tinha vergonha de pedir para ir no banheiro para beber água, eu me achava inadequada, eu me achava magra demais, eu achava que minha calça da farda era folgada. Então, assim, eram questões que eram pequeníssimas, mas que para mim me incapacitavam, porque faziam com que eu fosse uma pessoa introspectiva, uma pessoa que não falava, uma pessoa que não aparecia, que eu não conseguia me expor. Então, quando eu entrei na faculdade, eu me lembro claramente, nos primeiros meses assim de aula, eu dizendo para mim, eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero ser uma pessoa que fala. Então, o dilema que eu estava vivendo naqueles primeiros semestres, eles diziam respeito a eu ser esta pessoa que falava, que perguntava, que tirava dúvida, que se levantava para ir num banheiro, entende? Aquele era o meu grande problema ali nos meus 17 anos. E em relação a
para mim e falou bem assim, ó, o paciente do leito tal, que bateu o estalo foi quando eu entendi que, na verdade, eu tinha que mudar, eu tinha que me desenvolver, eu tinha que entregar as habilidades para enfrentar aqueles desafios. Então, o momento que eu realmente, assim, percebi que eu precisava desenvolver foi alguns anos depois de muito tomar na cabeça, de muito levar toco, né? Mas graças a Deus esse momento chegou. Eu acho que é assim um pouco com todo mundo, né? Pelo menos o começo, né? O que acontece é que algumas pessoas continuam assim, né? Eu estava conversando sobre isso, acho que ontem, com alguns colegas, né? É, existe aquele momento onde a pessoa ela faz isso, né? Ela fala, não, é comigo, né? É comigo. A minha carreira, a minha vida é comigo. Então eu vou assumir esse negócio aqui e eu vou resolver. Ou ela passa a vida terceirizando a responsabilidade e normalmente lá na frente vai olhar para trás e vai falar: Poxa vida, o meu colega aquele foi, eu tô aqui ainda e tal. Isso, Mas a enfermagem é uma profissão muito subalterna. Nossa Senhora, como esse troço me corroía por dentro. Então, houve aquele momento quando em 2014, eu tinha terminado um mestrado, minha irmã também estava terminando um mestrado. Eu virei para elas e falei assim, gente, é o seguinte, eu quero fazer algo. Nós somos três irmãs enfermeiras, né? Lá em casa, minha mãe teve três filhas, minha mãe e meu pai, né? Três irmãs, idade bem próxima, três enfermeiras. Falei, vamos fazer alguma coisa juntas. E aí a gente pensou no consultório, a gente pensou em atender pacientes obstétricas, né? Eu falei, não, não é isso. Eu queria fazer alguma coisa com educação. Porque eu acho que, eu lembro que eu já tinha isso em mente lá, 10 anos atrás, né? Eu acho que a educação é a maior ferramenta de transformação quando a gente está pensando em seres humanos, em sociedade, em categoria, né? E foi a partir dessa inquietude em relação a eu sou muito indignada com isso, que nasceu ali em 2018, 2019, nasceu a Aprimore.
né, que é a empresa, e dentro da Aprimore, a gente tem o projeto Dona do Plantão, que é o projeto Âncora, né, que ensina enfermeiros a dominar técnicas e conteúdos, organizar o seu setor, sua equipe, liderar bem, nivelar-se por cima e atuar com imensa autonomia. É o DONA, é um mnemônico, na verdade, né? Então, cada sigla tem seu significado. E esse é o caminho por onde a gente ensina enfermeiros, enfermeiras, no Brasil todo, a realmente desenvolverem o valor profissional, a valorização. Ela parte de um movimento interno, de dentro para fora. Você tem valor, né? Porque você sabe que você é responsável, que você tem que se desenvolver, que é você quem lê, que é você quem escolhe os conteúdos pelos quais vão lhe influenciar, que é você quem decide como vai desenvolver a sua carreira, e a partir dessa responsabilidade você consegue entregar valor, né, na sua atuação. A partir daí, se você entrega valor, se você tem valor, você é valorizado. Então, primeiro é dentro, depois para fora. Então, foi nessa circunstância que nasceu o projeto, e hoje mesmo eu me peguei, sabe, Wesley, dizendo a minha sócia, a Ju, dizendo para ela que a educação é um acalento para mim. Como assim? Eu dou plantão até hoje, né? Então, como qualquer outro profissional, principalmente dentro do setor saúde, que é um setor muito sensível, né? O Brasil é um país em que morre-se mais por má assistência do que por não assistência, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem muitos itens sensíveis dentro desse ecossistema de cuidados. E diante de todos esses problemas que a gente tem que administrar em cada plantão relacionado não só à falta de recurso, tá? Mas principalmente à falta de recurso humano qualificado, a educação é o que me mantém com esperança. Acreditar que as pessoas podem aprender, se desenvolver e passar a entregar um cuidado mais qualificado que salva vidas é o que me faz ter cada vez, dormir e acordar esperançosa, otimista, sabe? Que é o que me mantém realmente viva, é o otimismo, é a esperança. Muito legal. Deixa agora eu quero ir para voltar para tua prática do dia a dia. Você disse aí de passagem que eu estou me divertindo com esse negócio de ficar mudando a câmera para lá e para cá. Porque normalmente eu deixo duas pessoas e fica assim, né? Agora que eu estou trocando para lá. Não sei se quem está assistindo está se divertindo tanto quanto eu, né? Porque ela não consegue. Mas quem está ouvindo só não sabe nem do que eu estou falando. É, no teu dia a dia, hoje, como enfermeira, você atua em que área? Qual é a área do hospital, enfim, da saúde que você atua hoje mais? Eu sou enfermeira emergencista, então eu atuo na urgência e emergência. Eu trabalhei 11 anos num pronto-socorro, no interior da Paraíba. Eu trabalhava num hospital regional que atendia 24 municípios. Então, a gente era referência para esses 24 municípios. Olha o que você imaginar, eu peguei dentro desse hospital nesses 11 anos. Mas hoje eu estou há 12 anos já como enfermeira intensivista do SAMU 92 aqui do estado. Então, eu trabalho hoje especificamente com atendimento pré-hospitalar, né? É onde eu faço os meus plantões. Sábado agora, eu estava de plantão. Eu tanto trabalho na ambulância, né? No suporte avançado de vida, tripulando ambulância, sou enfermeira intervencionista, como eu também trabalho na central de regulação, sou enfermeira reguladora, também trabalho com educação, sou enfermeira, faço educação em saúde, e por aí eu vou desenvolvendo as minhas camadas profissionais, né? Mas hoje, especificamente, com a urgência e emergência, que é uma paixão para mim. E, e não é para todo mundo, né? É, não é para todo mundo, é verdade. A É, gente. é por aí a pergunta que eu quero te fazer. Não exatamente essa, mas assim, supondo que agora a gente tem algum pessoal que chegou aqui porque achou lá
e era um episódio sobre a carreira de enfermagem e tal, tá aqui tirando a dúvida se vai por aí, se não vai, se... enfim. Qual que é o caminho? Eu tenho lá hoje 16 anos, sei lá, 17, tô querendo entender para que lado eu vou e a enfermagem é uma das coisas que passa na minha cabeça. Qual que é o caminho? É, porque a enfermagem tem o curso técnico e tem a O faculdade. nível superior, exato. Qual que é o caminho assim que você recomendaria para alguém seguir, enfim? Cara, eu diria que se você gosta principalmente do lidar com pessoas, do servir ao próximo, e quando eu digo servir ao próximo, não estou falando de caridade, tá? Porque é meu trabalho, é minha profissão, eu cobro pelo meu cuidado, eu cobro pela minha entrega, e tá tudo certo, tá? Porque não é caridade, não é por amor, é com amor, né? Mas eu diria que se você gosta do relacionar-se, vale a pena sim você ler sobre o curso. É um curso que, quando a gente estuda as economias emergentes, a gente tem 5 economias que são chamadas economias emergentes. A gente tem a economia prateada e a economia dos cuidados como sendo duas economias emergentes, ou seja, que vão estar movimentando a economia no mundo. Essas duas economias, elas são protagonizadas pela enfermagem, profissão por enfermeiros e enfermeiras, né? Então, a enfermagem hoje é vista como uma das profissões do futuro. Então, eu diria para a pessoa começar a ler sobre, para entender onde que você está pisando. Afinal, a gente hoje tem dados que apontam para 65% dos alunos que estão hoje no ensino médio vão trabalhar em empregos que ainda não existem, porque existem milhões de vagas de emprego que vão simplesmente desaparecer e serem substituídas pela inteligência artificial. Mas, em contrapartida, existem outros milhões de outros empregos que vão surgir por causa do uso da IA. Então, eu acho que, primeiro, eu começaria batendo um papo com o chat GPT, por exemplo, com inteligência artificial para tentar ver ali o que ele tem para falar, fazer uma pesquisa. Tendo feito isso, gosto da enfermagem, quero a enfermagem, entra no teu curso e faz bem feito. Como assim faz bem feito? Cara, estuda, estuda, estuda. Você vai se formar se você fizer de qualquer jeito, empurrando com a barriga, como se diz. Você vai se formar, eu tenho certeza. Mas certamente um profissional mediano, ele vai ocupar aquela estatística dos profissionais que se formam e passam 3 anos para conseguir se inserir dentro do mercado de trabalho. Por quê? Porque ele é mediano, ele é médio, ele não é diferente. Agora, quando você é um profissional bom, quando você é um profissional que fez a sua faculdade bem feita, ou seja, estudou imunologia, estudou biologia, estudou fisiologia, estudou anatomia, você sabe sobre a cascata de coagulação, você sabe sobre a tempestade de citocinas naquele paciente que faz um quadro de sepsis, você sabe, você fez bem feito, aí você se destaca como profissional. Saúde. Fica à vontade. É, Eu tô me recuperando, Wesley, de uma sinusite, menino. Iniciei hoje o antibiótico. Aí tô aqui tomando um chazinho frio. é um negócio triste, eu tenho recorrentemente. É, é, só para pegar algumas coisas que você falou, né? Porque eu acho que é legal a gente tocar nesse ponto. Porque, lógico que eu trago pessoas aqui para falar sobre algumas carreiras específicas, mas tem um pano de fundo que é o geral. Até porque o meu trabalho é generalista, eu não trabalho para um nicho específico, né? Então, normalmente a gente encontra as mesmas questões, né? Porque no fim todo mundo é pessoa, né? Então muda a profissão, muda o trabalho, muda quem é o chefe, quem é, mas no fim, pelo menos por enquanto, né? Tudo é pessoas. Talvez ali na frente não vai ser tão assim, mas hoje ainda tudo acaba se resumindo a pessoas, né? E uma dificuldade grande é essa que você falou, né? As pessoas querem ter uma carreira, elas querem se desenvolver, querem ganhar mais.
ganhar. Eu quero conseguir mudar esse termo e eu mesmo caio nele, porque ninguém ganha nada, né? Porque ninguém te dá nada, né? Você recebe pelo teu trabalho, né? Você não ganha nada, né? A gente acaba usando essa expressão e essa expressão é um meio de a gente achar que está ganhando, ninguém está ganhando nada. Mas as pessoas acham que vão receber mais pelo seu trabalho por tempo de serviço, sei lá, meio por osmose, né? Meio naturalmente. E você falou ali, e é muito bom frisar, o que vai fazer você ganhar mais do que os outros é você resolver mais problemas que os outros. Se você não resolve problema, você não... Ah, mas isso é muito duro. É, mas é assim. A vida é assim. É, você é assim, né? Se você daqui a pouco tem alguém que ajuda na tua casa lá, você só vai pagar mais para essa pessoa se você enxergar que ela entrega algum valor diferente ou que você não pode contratar alguém igual ou melhor pelo mesmo valor, senão você não vai fazer isso. Então, eu sempre digo para as pessoas que passam por mim ou que trabalham comigo isso. Se você quer ganhar mais, você tem que parar de achar o problema e resolver ele. Porque achar problema, eu cato qualquer um na rua ali, em 5 minutos ele começa a achar. Eu boto alguém dentro dessa sala aqui, que graças a Deus vocês não veem ela inteira, porque tem um monte de problema aqui que vocês não estão vendo. Alguns vocês estão, inclusive, vendo, porque não está tão organizado assim. Mas outros vocês nem vê. Agora, resolver os problemas é o que vai dar valor ao teu trabalho. Então, se eu pudesse dizer uma coisa, falar, ó, dar uma sugestão para alguém assim, aprenda a resolver problema. Para de achar Amém. o problema. Porque achar problema. Amém. Gente, eu seria capaz de abrir agora o meu direct para ler para você o que eu escrevi há 20 minutos atrás para uma seguidora. Porque hoje fiz uma série lá nos stories, né, falando sobre especificamente uma questão que eu vivi no meu último plantão, um plantão do sábado. Um óbito de uma criança de 1 ano e 2 meses, que uma panela de água quente virou por cima dela. E essa criança veio a falecer, né? E assim, óbvio, a gente não pode dizer assim, ah, ela morreu por causa disso, porque eu não sou legista, né? Mas a gente para analisar todo o contexto e a gente vê ali uma cascata de eventos que mantém muita relação, uma relação muito estreita com uma assistência é, inadequada, entende? E aí, eu trouxe essa sequência de stories hoje, justamente falando sobre o quão importante que é a gente ter esses conteúdos, a gente saber o que fazer, a gente estar comprometido com o nosso raciocínio clínico para alicerçar a tomada de decisão eficaz que salva a vida. E aí a colega foi e veio e falou assim: porque essas faculdades hoje em dia estão formando profissional a rodo e os profissionais são desqualificados e as pessoas se formam de qualquer jeito. Eu falei, deixa eu dizer aqui uma coisa a você. Esse problema aí a gente conhece, mas não tem 5 anos, não, tem no mínimo 15 anos que a gente fala que as universidades formam profissionais medianos. Mas é isso mesmo, gente. A faculdade é ter o 20%. Os outros 80% é o que a gente corre atrás. É o curso que a gente faz além, são as horas de estudo, são as leituras adicionais, é o quanto que você. É você estar numa segunda-feira, 8h30 da noite, aqui online, procurando construir novas ideias, mudar mentalidade, ter mais perspectiva. Pronto, esse é teu 80%. Então, assim, apontar problema, eu falei desse jeito para ela. Eu falei, não serve mais. Agora a grande questão é, resolve como? Eu quero saber como é que resolve. Então, para o profissional do futuro, e eu digo isso às minhas alunas, não basta saber identificar um problema. Identificar um problema é basicamente sobre você processar informações. E isso a IA faz. Isso qualquer software faz, qualquer computador. Às vezes uma criança consegue. Ali você dá o problema para ela, ela rapidamente olha para o problema e diz, olha, isso aqui, e aponta. Agora eu quero saber da solução. Resolve como? Esse é seu desafio. O nosso desafio hoje
um dos nossos desafios é conseguir entregar uma assistência eficaz, mesmo diante de profissionais, às vezes imaturos, às vezes desqualificados, às vezes não prontos para aquela função, entende? E você, como um profissional diferenciado, você, como um profissional competente, completo, um profissional fugaz, você precisa conseguir contornar essa dificuldade e fazer, né? É isso, é isso. É, até para. Porque daqui a pouco quem acompanha lá o meu canal vai falar: bom, Wesley enlouqueceu agora. Ele entrou numa vibe de é só querer, é só fazer, e não é assim. Até porque esse podcast não chama Eu, Você e as Circunstâncias, porque eu não considere as circunstâncias, né? Que eu não sou maluco, né? As circunstâncias não se arranca de ninguém. Então, assim, o ponto de partida é diferente. Cada um tem seu ponto de partida, cada um sai de um lugar, cada um tem suas condições, muitas são piores do que as outras, e isso é muito verdade. O que eu quero dizer quando eu falo que a gente tem que aprender a resolver problema é que se você permanecer onde está e não fizer diferente, ninguém vai fazer por você. Então vai ser mais difícil muitas vezes para você? Vai ser mesmo. Vai ser porque as tuas circunstâncias, enfim. Acho que é Schopenhauer que tem uma frase que fala assim: Deus dá as cartas, mas quem joga é você. Então, assim, você pode sair com uma mão muito ruim, é verdade, não tem o que fazer, né? Mas daí a gente se entregar é outro problema, né? A gente, então, o que eu quero dizer para você que está ouvindo e daqui a pouco está aí pensando assim, ah, é fácil dizer, porque eu não tenho como estudar, ou enfim, eu vim de tal lugar, eu vim. Não, não é fácil, eu sei que não é fácil. Uhum. Mas se você não fizer alguma coisa por você, Ninguém vai fazer. ninguém fez até agora e vai Ninguém vai continuar. fazer por você. Então, esse é o ponto, assim. Você tem que respeitar as suas circunstâncias, saber que realmente você sai atrás e que talvez realmente você não vá chegar na frente. Porque não é só querer, não é só querer. Se você olha aí na internet, tem alguém falando, é só querer. Não é só querer. Precisa mais do que querer. Às vezes precisa da sorte, inclusive. Ah, mas sorte não existe. Não existe. Sorte não mantém ninguém em lugar nenhum. Mas às vezes uma porta se abre e se você está pronto, você aproveita Pronto. Exato. aquele momento. Então, as coisas darem certo é uma junção de muitas coisas, mas tem a sua parte nisso. Se você não tiver pronto, se você não se preparar, as coisas não vão acontecer. Então, só para dar esse gancho assim, porque hoje tem muito isso, né? E aí eu quero ir para o nosso outro mundo um pouquinho, que eu É, estou tem tentando muito isso. explicar por todos, que é para a parte do digital, né? Hoje se vende que as coisas são fáceis, né? Eu vou lá para o Instagram e tem um monte de gente dizendo para mim que é fácil, tem uma receita lá que eu sigo e que vai dar certo. E a gente sabe que a vida é mais do que isso, né? Só que as pessoas acabam pegando isso como base de comparação e acham que realmente a vida é fácil. E lógico, a vida da Patrícia vai lá uma fração desse tamanho pro ar. Do E Wesley. que, e, que, e que a gente ainda precisa levar em consideração que é aquela fração desse tamanho que eu quis mostrar do jeito que eu quis mostrar. Então, é ingenuidade, eu vou usar esse nome mesmo, gente. É ingenuidade pegar aquele recorte e tomar aquele recorte como sendo o recorte da vida. Não, é a vida da pessoa. Cara, não vai por aí, não. Não vai por aí, não, que vai dar ruim. Porque tem aquela outra máxima. Tudo que muito vale, muito custa, né? Então, eu não acredito. Meu pai usa muito. Eu sou cheia das frasezinhas, mas meu pai usa muito uma frasezinha que é assim: filha, tudo que vem fácil vai fácil. E, cara, é ralado. É ralado tá aqui. Eu sei que é ralado também para Wesley tá aí. Mas, assim, tá tudo certo. Por quê?
Eu li na Bíblia que o buraco da porta é estreito. Então, assim, para ser um profissional bom, é ralado mesmo, porque o buraco da porta é estreito. Para ser um profissional competente, realizado, feliz com a profissão, que dá sorte, né? Dá sorte de encontrar boas oportunidades, a gente rala, a gente sua, a gente vence os próprios limites. Então, assim, a gente está sempre, acho que muito concentrado com a ideia de que o trabalho não é só o trabalho, sabe? Como muita gente enche a boca, isso é só o trabalho. Cara, só o trabalho não, de verdade. Trabalho é o que eu faço em mais de 70% do meu dia, excetuando o momento que eu tô dormindo. Então, é o que eu faço a maior parte do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano, é me dedicar ao meu trabalho. Ele me dignifica. Ele, inclusive, me compõe muito do que eu sou como pessoa, é por causa do meu trabalho. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso, eu não tenho pudor até de falar sobre isso, porque eu me dedico a ele de verdade. Eu tenho gosto, eu tenho prazer, eu tenho alegria, e me dá muito trabalho, viu? Porque afinal é trabalho, né, Wesley? Que se não desse trabalho, não era trabalho, era lazer, era bate-papo, era uma conversinha, era, né? Mas não, trabalho é trabalho e dá trabalho. E o movimento é esse mesmo. Agora, quando a gente escolhe fazer do nosso trabalho só mais um conceito na vida da gente, que a gente faz de qualquer jeito, a gente começa até a romper com o que que aquilo significa para a gente. Aí vai se tornando dolorido demais, doído demais, entende? Fazer da outra forma é doído, é dolorido, mas porque crescer dói. Então, eu fico em paz com isso. Na minha experiência, tudo parte de uma questão, assim. A maioria das pessoas, na verdade, não sabe o que quer. E eu sei que eu falo isso e as pessoas querem me matar porque todo mundo acha que sabe. E aí, mas na verdade, é lógico que tem pessoas que têm muito claro o que querem, mas a maioria das pessoas não tem. Por quê? Porque para mim não tem certo ou errado. Você pode querer o que você quiser. Não tem problema nenhum. Você pode querer ser uma pessoa bem-sucedida, ou pode não querer, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode se contentar e ser feliz, tá tudo certo. Só que qual é o ponto que isso muda? Quando você decide a primeira coisa. E aí tem um jeito simples de explicar isso, né? Você está aí no Rio Grande do Norte. Você não é obrigado a querer ir para lugar nenhum. Você pode passar a sua vida aí, nunca viajar para lugar nenhum. Aí tem praia que chega, é bonito que chega e tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo ok. No momento que a Patrícia decidiu que ela quer ir para Portugal, sei lá, conhecer, neste exato momento aí sim passa a ter um monte de condição para isso acontecer. Então, enquanto você não decide isso, o resto é difícil, né? Porque aí tem uma condição, né? Bom, eu preciso ir para Portugal. Atravessar o Atlântico não tem outra forma, né? Ah, mas aí você vai poder escolher. Ah, eu vou de navio, vou de barco, vou de avião, vou a nado, sei lá. Você tem ainda, mas certas coisas vão se apresentar. Ah, eu quero ser enfermeira. Você vai ter que fazer enfermagem, não dá para fazer direito, né? Ou contabilidade. Então tudo nasce de você decidir o que você quer. Desse momento aí sim tem condição. Ah, eu quero ser enfermeira e eu quero ser enfermeira aqui do posto de saúde, viver minha carreira aqui, como tantas outras, e tá tudo Em certo. fevereiro, eu quero ter um saláriozinho ali de, sei lá, R$ 2.000, Eu quero trabalhar de segunda a sexta e viver em paz. É isso aí que eu quero. Pronto, então vai lá, faz o teu, faz do seu jeito aí. Agora não, eu quero ser um enfermeiro, eu quero ser concursada, eu quero ter um bom emprego, eu quero ser valorizada, eu quero ter autonomia, eu quero ser reconhecida. Aí você vai botando botando as condições, né? Eu fui colocando minhas condições
E eu falei, eu tenho que ser a melhor nisso aqui. Eu vou ter que estudar muito. Eu vou ter que me dedicar pra caramba. Então, muitas vezes eu tava no plantão e eu tava lendo, eu tava estudando, tava me dedicando, porque eu entendia que eu queria ser a melhor enfermeira. E, cara, eu ainda tenho um monte de coisa aí para construir, para remar, um tanto sem fim, para me desenvolver. E tudo precisa estar alinhado com as minhas escolhas, né? É outra coisa que eu falo muito para as alunas. Cara, alinha as tuas escolhas às tuas renúncias. Porque quando a gente escolhe ser uma profissional hiperqualificada, hipercompetente, que ascende profissionalmente, que tem uma carreira, né? E essa carreira é ascendente, né? Aí a gente tem que estar em paz com as nossas renúncias. Então eu sei o tanto de coisas que eu renuncio, eu sei o tanto de coisas, mas eu estou em paz com essas renúncias, por quê? Porque são por escolhas minhas. Aí, ai, mas é porque é muito difícil, né? A gente, olha, 8:30 da noite, 9 horas da noite, você devia estar assistindo uma série no Netflix, descansando, dormir cedo e tal. Cara, é difícil mesmo. Mas também é difícil ser um profissional que chega numa segunda-feira do mês de agosto e você olha para trás e diz: fiz nada esse ano, fiz nada de futuro. Eu imagino que deve machucar, deve doer, acho que bem mais até do que a dor que eu estou sentindo agora, nesse momento, por estar numa segunda-feira, 9 da noite, trabalhando aqui, construindo troca, me conectando com pessoas, entende? Então, só escolhe bem o teu difícil, porque tudo é difícil. É difícil ser um profissional bom, hiperqualificado, competente, do mesmo jeito que não é fácil, que é difícil ser um profissional mediano, ser um profissional ali infeliz com suas próprias escolhas. Escolhe bem o teu difícil. Eu uso muito essa frase. Eu falo muito para as alunas, sabe? Quando a gente alinha bem os nossos anseios, as nossas projeções, o nosso querer, a nossa vontade, as expectativas, com o que a gente está disposto a renunciar, aí a gente consegue viver em paz com os nossos difíceis. Porque tudo é difícil, né, Wesley? No final das contas, tudo é difícil. Tudo é difícil. Nada é facinho. É, e mais do que isso, assim, as coisas levam tempo, né? As pessoas muitas vezes acham que aí, para complementar até o raciocínio que eu dei uma viajada, isso faz parte da questão do digital, né? As pessoas muitas vezes acabam achando que é rápido, né? Que esse é o motivo, sabia que esse é o motivo pelo qual eu perco mais seguidores no Instagram? Porque lógico, eu trabalho eu sou consultor de empresas lógico, no digital eu trabalho mais com pessoas do que com empresas, né? Só que as pessoas que chegam ali procurando desenvolvimento pessoal, planejamento pessoal, normalmente elas estão acostumadas a ouvir que vai virar uma varinha mágica e que as Vai coisas vir, vai ficar certas. assim. Vai fazer vup, vup, vup. E eu vou falar para ela que a vida não é bem assim, que você vai ter que planejar, você vai ter que executar o planejamento e vai ter que esperar o tempo, às vezes, que demora para as coisas acontecerem. É, tem exceção? Tem. Às vezes tem gente que acontece as coisas rápido, mas não é o normal. O normal é levar algum tempo para as coisas acontecerem. O bom é que quanto antes você começar, antes esse tempo passa. Porque muita gente não começa com medo de ter que passar o tempo que tem que passar. Então, há de se esperar, mas não esperar para começar. Isso você tem que fazer o quanto antes, né? É verdade. Eu costumo dizer que nessa perspectiva, assim, da gente pensar como que eu faço para as coisas acontecerem na minha vida é, com mais agilidade ou mais rapidamente. É, eu sempre
Eu digo muito para as alunas, eu digo muito, minha gente, é processual. É um processozinho vivido. Você vai vivendo ali um dia de cada vez, dias bons, dias ruins, dias mais fáceis, dias mais difíceis. Mas é uma construção, é um processo. E se existe algo que pode lhe dar um pouco mais de brevidade, de celeridade, na minha opinião, esse algo se chama ambiente, contexto que você está inserido. Então, tem muito poder, existe muito poder em você estar conectado com pessoas que pensam
Uma coisa importante é você saber no que você não é bom. Se você não souber, você não melhora, né? E se você ficar só achando que você é bom em tudo, tá certo em tudo, cara, não aprende, né? Então esse é um problema. Eu escrevo muito mal. Eu falo razoavelmente bem, mas eu escrevo. Eu tenho problema para escrever. É, mas você falou de passagem em conversar, né? Em conversar e aproveitar o network, falar com as pessoas e tal. É, e falou assim de passagem sobre bolha, né? E sempre que me surge a oportunidade, que eu tô com vocês, e hoje ainda mais que eu tô com mais gente aí, eu faço esse convite assim. Eu sei que o algoritmo força a gente a acabar ficando ali, mas procure conhecer o diferente. Entendeu? A gente não chegou até aqui, a gente não evoluiu como sociedade, como humanidade, só convivendo com quem concorda com a gente, com quem pensa a mesma coisa. Eu brinco sempre, se eu estou aparecendo muito para você, se está vendo muito, vai ver outro. Vai ver alguém que pensa diferente de mim e depois volta aqui, não tem problema, mas vai ver outra coisa. Porque senão a gente vai se fechando e a gente não evolui. Então, quanto mais você puder ouvir, conversar, mesmo com pessoas que daqui a pouco você não concorde tanto, não tem problema. A gente não precisa concordar com todo mundo, mas a gente é capaz de ouvir, tentar entender as circunstâncias da pessoa, da onde veio, da onde vai e tal. E aí formar o teu conceito e seguir em frente. Mas essa coisa de conseguir ouvir, ainda mais na profissão de vocês, né? Enfim, que lida com pessoas, né? Se não gostar de pessoas, não dá, né? Para trabalhar com isso. Não dá, cara, de jeito nenhum. É aquele lance das condições, né? Isso, tem Precisa as condições. ter? Não. Ah, eu quero ser enfermeira. Aí precisa. Não tem, aí precisa, entendeu? Não tem jeito. Tem jeito, não tem jeito de jeito nenhum. Não É, tem jeito de jeito nenhum. Dentro da enfermagem são mais de 60 subespecialidades, mas todas envolvem pessoas. exato. Então, por isso que tem que escolher bem, né, a profissão. A outra coisa que. Ah, a questão do rápido e devagar, né? Só. E não é o livro, tá? Não é o livro. Até porque não é muito meu tipo de literatura, na verdade. Sabe que eu ainda não li esse livro? Já escutei muita gente falar sobre, não li ainda. Não sei por que que eu ainda não. Eu te confesso que, assim, por dever de ofício, eu acabo lendo esses livros, assim, sabe? Mas eu não é o meu Aham. tipo de literatura preferido, sabe? Eu acho que dá para pegar algumas coisas que funcionam, mas como eu acredito muito que cada pessoa é individual, eu acredito que as pessoas têm que achar o seu jeito. Verdade. Você pode ler esse livro, esse tipo de livro, 5 maneiras para não sei o quê. Pode. Se você tem uma base legal, aí você lê esse livro e aí você vai achar lá no meio alguma coisa que te serve, que cola com outra coisa que você sabe e vai. Se você tem uma base ruim, você comprou esse livro só para pegar ele e achar que você vai seguir a receita e vai sair um bolo do outro lado, aí eu acho um problema. Vai dar ruim. A pessoa é única, né? Então, as 5 maneiras de um, às vezes não é as mesmas 5 maneiras do outro e tal. Mas esses livros vendem muito porque as pessoas estão loucas para achar 5 maneiras que resolva tudo, né? Achar a receitinha ali, né? E- Então, nossa. o lance do rápido ali, você foi muito feliz de passagem, assim, você falou, é demorado, depende o quê, né? Porque se você consegue olhar cada pedaço do caminho, dá para curtir, né? Você não precisa curtir só quando chegar no fim lá. Até porque, não sei se te contaram, não tem fim. É verdade. Não tem fim. Quando se trata de. Não tem, né? Não tem, não tem. Quando se trata de coisas. Ainda bem que não tem fim. Porque o que que seríamos de nós, seres humanos, dotados de imensas capacidades, evoluídos, inteligentes, multifacetados, cheios de possibilidades, e encostados? Tem. Cara, o que que seria de nós? Imagina só, que grande tragédia que seria. Quando Então, que bom que não tem fim, que a gente está sempre ali buscando, sempre acertando, errando, corrigindo, enfim.
Quando a gente fala de carreira, dinheiro, profissão, sei lá, ter as coisas, isso não tem fim. É, fim como filosofia são outras coisas, né? Fim é quando você, sei lá, tá brincando com teu filho e alguém perguntar para você, mas por que que você tá fazendo isso? E aí você fala assim, porque sim. Aí isso é fim. Porque fim é o que não tem porquê. Tudo que tem porquê não é fim. Né? Se você está fazendo isso porque, ou para o quê, ou para. Aí aquilo não é o fim. Então, quando alguém chega e fala, mas você está fazendo isso por quê? Porque sim. Aí é o fim. Isso é o fim. Você faz isso não porque leva a alguma coisa, e sim porque isso é a coisa, né? Então essas aí vocês ficam pensando nessa aí, tá? Quando vocês acharem essa coisa, isso é o fim. Eu quero fazer um bloquinho aqui contigo, que eu faço com todo mundo, porque a maioria do nosso papo aqui vai indo, né, de acordo com o que a gente vai conversando. Você tem uma chance. Tá. Você pode voltar ao tempo que você quiser e pode dar um conselho para a Patrícia profissional. Aí você só tem que me dizer qual que é esse tempo, né, que você vai voltar e o que você vai dizer para a Patrícia. Nossa. Eu acho que eu voltaria, cara, ali para aqueles primeiros 5 anos de formada. Que eu lembro que eu falei para você que tomei muito na cabeça. E eu lembro que eu, assim, eu me desorganizava muito internamente, sabe? Assim, indignada, sabe? Chateada. Eu acho que ali, eu diria para mim, tenha calma, você tá no caminho certo, tá tudo certo. Tenha calma, não precisa sofrer tanto. Que aqueles primeiros anos ali, cara, aquilo ali foi ruim de verdade. É, assim, eu duvidava muito de quem eu era profissional, é, eu duvidava muito de que aquilo que eu estava vivendo era para era pro meu crescimento, sabe? Eu achava que muito do que eu estava vivendo parecia, sei lá, parecia que eram situações, eram circunstâncias que não iam me levar para frente, sabe? Eu tinha muito isso. Então, eu acho que eu diria para essa Patrícia, tem calma, mulher. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Só continua fazendo do jeito que você tá fazendo, que vai dar tudo certo. Acho que o conselho seria nessa perspectiva. Voltaria, assim, uns 12 anos atrás e diria isso aí para ela. Agora pegamos essa estrada no caminho inverso. E aí nós vamos lá para uns 10 anos para frente. Então, o que a Patrícia vai encontrar lá? Cara, engraçado quando você falou isso, eu falei, caramba, porque eu pensei que você ia perguntar o que é que a Patrícia de 10 anos na frente diria para a Patrícia de hoje, porque eu já ia falar assim, tem calma, fica calma, mulher, tá tudo certo. Porque eu vou pra terapia toda semana, e toda semana na terapia a conversa é a mesma. Eu falei pra ela, você vai dar minhas contas, mulher. Mari, que é a minha psicóloga, eu falei, Mari, você vai dar minhas contas, porque toda semana eu vim pra cá chorar mesmo a pitanga. Dizer que eu quero ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais calma. Mas não consigo ser uma pessoa mais tranquila e mais calma. Eu tô o tempo todo afobada, querendo fazer as coisas, querendo. Então, assim, o que eu espero, é isso a pergunta? O que que. Não é isso? Se Da você Patrícia. 10 anos na frente, o que você vai encontrar lá? O que que eu vou encontrar? Cara, Wesley, eu não sei se você vai dar risada, mas eu tenho pra mim que a melhor fase da minha vida, assim, ela tá vindo, ela tá chegando. Porque eu não sei se você já chegou nos 40 ou se você tá chegando,
Mas eu tenho para mim que a tal da maturidade é um negócio muito santo, muito gostoso. Então, parece que a gente sofre menos, parece que a gente se entende mais, parece que a gente funciona melhor. Então, eu acho que lá, beirando meus 50 anos, eu acho que eu vou ser uma pessoa ainda mais resolvida com os meus propósitos, com eh, a criação do meu filho, com o meu casamento, sabe? E eu vou estar feliz. Eu acho que eu vou estar feliz. Eu acho que eu vou ver uma cinquentona feliz, sabe? Realizada com o que ela está fazendo da vida dela. Eu espero que assim seja. Quem sabe acompanhando meu filho em, sei lá, em desafios aí, em viagens, vivendo meu casamento com ainda mais tempo pra gente, né? Se Deus quiser, eu vou estar já com algumas coisas profissionais. Eu costumo dizer, Wesley, que hoje eu trabalho tanto que eu trabalho porque eu quero trabalhar melhor para num futuro não distante poder trabalhar menos e ganhar mais. E eu falo isso sem pudor, sem vergonha, cara. Eu hoje trabalho, me dedico, me desenvolvo, estudo, porque eu quero num futuro não distante trabalhar melhor para trabalhar menos e trabalhar mais. Então, quando eu estiver beirando meus 50 anos, eu espero que aquela Patrícia, ela seja uma Patrícia que tem mais tempo para viver o ordinário, sabe? Para viver assim, o uma viagem, para viver o ficar de boas, para se dedicar aos meus pais, sabe? Mais que hoje eu não consigo me dedicar tanto à minha avó, que mora com a minha mãe, como eu gostaria, e para acompanhar meu filho, para ser feliz com os meus sobrinhos, com as minhas irmãs, eu acho que é isso. Bom, primeiro só de você perguntar se eu tô beirando os 40, eu já fico lisonjeado. Porque na verdade eu tenho 47. Então eu já estou quase beirando os 50. É, se eu pudesse te responder, sim, muda, né? O tempo, ele, lógico, vai te ensinando, né? Você vai errando, vai aprendendo, vai. Realmente, eu sou muito menos ansioso do que eu fui aos 20. E você também deve ser do que foi, né? Porque isso é normal. A gente vai. Não é que a gente vai acalmando, a gente vai entendendo que certas brigas você não vai ganhar, então é melhor não pôr energia ali. Fica em paz, cara, na boa. Acho que esse é o maior segredo, na verdade, que inclusive está lá no meu produto, enfim. É você aprender a colocar a energia certa na coisa certa. Porque eu vejo, às vezes, muitas. Até, isso aí serve aí até um pouquinho para liderança, tá? Muitas vezes você acaba valorizando uma pessoa que entra às 6 da manhã, sai às 8 da noite, e trabalha, e se mata, e corre, e faz não sei o quê. E na verdade, no fim é resultado, né? No fim é resultado, né? Então, às vezes você trabalha muito porque você está pondo muita energia em coisas que não dão resultado, né? E lógico, eu estou falando de trabalho, tá, pessoal? Estou falando de trabalho, porque quando a gente vai aí para família, filho, aí não tem nada a ver com isso, tá? Isso aí é outra coisa, né? Isso é outra coisa, né? A energia que você vai pôr na tua família, nenhuma é demais. Pode botar toda a tua energia lá, não tem problema. Mas quando se trata de trabalho, empreendedorismo, qualquer coisa profissional que a gente está falando, tem muito a ver com isso, né? Você põe a energia certa, na dose certa. Mesmo quando eu tô
difícil para mim falar isso. A parte dos registros. A parte dos registros, para mim, é a parte mais chata. Não porque não seja importante, porque vê só, registrar é onde está o teu respaldo, né? Então, por exemplo, fui numa ocorrência, aconteceu isso, a gente administrou essas drogas, o paciente estava assim, depois ficou desse jeito, e durante o percurso aconteceu tal coisa. Nossa Senhora, tem que registrar. E às vezes, no meu caso lá no SAMU, né, que eu chego de uma ocorrência, às vezes 2 da manhã, e eu tenho que registrar tudo. Nossa. Ó, outra coisa, eu tenho que, quando chego de manhã, às 7 da manhã, eu recebo minha ambulância, eu tenho que ir lá checar toda, verificar toda, limpar, deixar tudo organizado, tudo, e depois eu tenho que ir lá no drive. De forma, né? É. Porque tem que ser. Eu já sou o contrário. Eu sou daquele que planeja onde eu vou estacionar o carro. Eu, não, não, é que eu falo Você para acredita, Wesley? na minha bio, planejamento aí não tem como, né? Pois olha só, você acredita que eu fui passar 14 dias em Orlando com meu marido e eu não planejei um passeio. Um passeio. Porque eu gosto de ir liberta, eu gosto de assim acordar e falar, tô com vontade de fazer o que hoje? Entendeu? Esse negócio de chegar em casa cansada e dormir pensando que amanhã você vai acordar de 4h30 da manhã porque tem um passeio que você tem que estar às 7 horas. Eu falei, ah, não, ó, não gosto não. Eu já tenho que cumprir muita, eu já tenho que cumprir muita coisa quando eu tô trabalhando. Quando eu vou passear, eu gosto de ir assim, igual a folhinha no vento, sabe? Por isso que você não gosta, porque planejamento a gente não faz assim. Se você pegar a tua vida e transformar numa agenda, fica um saco mesmo, né? Não dá. A gente tem que planejar aquelas meia dúzia de coisas que são importantes, entendeu? Tipo, por exemplo, você não vai para Disney e não vai ver o Mickey. Então você vai ter que planejar. Olha, bom, o Mickey eu tenho que ver. Bom, então que dia que eu vou? Ah, vou nesse dia aqui, essa hora, beleza. Ah, o resto eu não vou planejar, sei lá. Então, eu digo assim, a vida é 90% execução. 90% é execução. Mas os 10% ali você tem que planejar, É. porque senão você vai só. Aí, o meu desafio é esse. Hoje, na minha carreira, hoje, na minha vida pessoal, o meu grande desafio hoje é
planejar melhor, fazer mais bem feito esses 10%, entende? Porque eu vejo, quando eu me planejo, eu vejo como o negócio dá bom, eu vejo como fica muito menos atropelado, fica muito mais organizado, a execução é muito mais fluida. Mas a minha natureza não é do planejamento, sabe? E aí a sua pergunta foi o que que você não gosta muito de fazer. Então, o planejamento é uma dessas coisas, mas estou aprendendo. Não, mas Que isso nesse mundo não, moderno, não é natural da gente mesmo gostar disso. É, Patrícia, é, outra pergunta daquelas que você vai ter que me responder dentro do que você puder responder e me contar. Me conta uma coisa que deu errado. Sabe uma aquele dia que coisa. deu certo? É lógico, você não vai me contar um dia que você deu lá um remédio errado para um paciente, pelo amor de Deus. Uma co- Ave Maria. É uma coisa que você possa me contar. Ah, olha, eu vou te falar de um dia que deu muito errado, cara. Muito errado mesmo, nossa senhora. A gente, há um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente foi fazer um lançamento, né? Não sei se você conhece o formato do lançamento. A gente trabalha, tipo, 2 meses para aquele dia. E aí, quando chegou naquele dia, cara, deu muito errado. Porque a gente contratou, uma empresa e eu já sabia que ia
sei lá, ter 1 milhão de visualização, um monte de gente conhecer na rua, sei lá, isso aí é ter sucesso. Ser bem-sucedido é conseguir fazer o que você se propôs a fazer, né? Então, o podcast aqui, ele é uma forma de eu provar essa tese. Porque hoje, por exemplo, sexta-feira eu conversei com o Oscar Schmidt. Eu vi. Então, assim, eu acho que até eu postei isso, exatamente isso escrevi. Eu escrevi assim, quando você se propõe fazer uma coisa com planejamento, método, dá o tempo necessário, você chega em lugares e pessoas que você nem imaginou que chegaria. Então tem um lance de também provar o método, entendeu? Que você, lógico que hoje tem gente que me fala assim, pô, legal, você gravou com Oscar, tal, você gravou com fulano, gravou com Beltrano, e tal. Que legal, né? Não sei o quê. Mas o pessoal acha que é fácil, né? Lógico que é por trás de um sim tem uns 50 não, né? Mais uns 40 que nem me responde. Enfim, a vida é assim. Então tem um pouco dessas duas coisas, assim, de compartilhar mesmo, porque eu gosto disso, eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar, independente do assunto, do que a pessoa pensa, eu acho que a gente tem que ouvir. Tanto é que se você for procurar aqui, você vai achar sociólogo, advogado, o Eu exército, vi. vai ter de tudo, porque Ah, eu vi. é assim que eu sou. Então tem um pouco de mim aqui, mas acho que a resposta melhor para isso aqui eu já dei. Isso aqui é fim. Isso aqui não é para nada, né? Isso aqui é porque eu quero fazer, porque eu gosto, porque durante só 1 hora e meia por semana aqui eu me divirto, eu curto fazer isso aqui. Conheço um monte de gente legal, tem uma relativa sorte, né? Lembra que eu te falei de sorte? Eu tenho uma relativamente uma sorte assim, porque eu acaba que eu só conversei até hoje com gente bacana que me acrescentou, e tal. Então, acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu ver no chat ali, eu vi que tem uma pessoa ali. Tem uma pergunta. Ah, ela já fez a pergunta direto. Não, mas eu queria que você abrisse aí. Agora eu queria que você abrisse o áudio. Se fizesse a pergunta é Vanessa, né? Abre aí, Vanessa. Se quiser abrir a câmera também, que aí eu já. Aliás, agora, nesse momento, todo mundo podia abrir a câmera para a gente se conhecer. Esse finalzinho a gente Quem podia. sabe vai abrir a câmera. Vanessa, quer abrir o microfone? Quer abrir aí, Vanessa? Eu não sei se eu preciso abrir. Aí, Vanessa. Olá, Vanessa. Oi. Eu sei que o pessoal não Oi, gosta boa muito de noite. câmera, né? Mas vamos abrir essa sessão hoje, né? Só pra gente se ver, porque a Patrícia vai ver vocês um monte de vezes, eu não vou, né?